Pois é, menino. Tenho que te contar isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas sim, Adão e Eva transavam no paraíso. É engraçado que sempre, em toda a minha vida, quando o assunto era sexo, causava vergonha. E aí quando a gente olha, Adão e Eva sentem vergonhas quando estão nus. Mas eles sentiam vergonha do sexo em si? Não. E quem acredita que, nossa, o sexo veio só depois do pecado original, é uma grande heresia isso. Porque Santo Agostinho ele nos diz assim, ó: aqueles que defendem que só existe sexo e geração por causa do pecado, simplesmente tornam o pecado a origem de tantos santos. E São Tomás, ele defende que o sexo entre Adão e Eva, na verdade, era muito melhor do que aquilo que a gente conhece hoje. Porque não tinha pecado ali. Então, os sentidos eram muito melhor, muito mais ajustado, muito mais prazeroso. Mas, em dado momento, Adão e Eva se reconhecem nus e sentem vergonhas e se escondem. A gente tem que entender o que significa isso, ele estar nu. O estar nu não era só uma realidade física naquele momento. Isso significava que tinha quebrado uma união que eles tinham com Deus. Eles estavam ali refletindo a graça e a glória de Deus. Porém, essa comunhão é quebrada a partir do momento que eles comem do fruto proibido. E aí eles sentem vergonha porque eles não estão mais nesta comunhão com o Senhor. É como assim, antes eles olhavam para o outro e viam de maneira completa a luz divina, a comunhão de Deus, a graça de Deus. Quando eles quebraram isso, eles começaram a ver mais um ao outro. Mas tu é feia. Mais do que o próprio Deus no outro. E aí, pá! Vergonha, e eles se escondem. Então o primeiro ponto é que não foi por conta do sexo em si que eles sentiram vergonha. Na verdade, foi por conta da perda da graça. Eles perderam esta graça e aí eles sentiam essa vergonha diante de Deus e diante um do outro. E aqui a gente tem um negócio muito sério que gera uma consequência até o dia de hoje. Neste momento, eles perderam a união entre o homem e Deus. Era como se não fosse mais integral a existência do homem e de Deus. E nesse momento, o sexo também deixou de ser algo integral, assim, que unia o corpo, a alma, o homem, Deus, tudo junto. E começou a desassociar, como se o corpo fosse algo diferente da alma, como se eu pudesse separar uma coisa da outra. E na verdade nós não podemos separar o corpo da alma, mas com o pecado começou a gerar uma perturbação com esta querendo fazer essa ruptura entre esses dois lados. Todas as vezes que a gente tira Deus do sexo, vai ter uma vergonha. Porque é Ele que está agraciando aquilo, Ele que pode dar a integridade daquele momento. O segundo motivo é por conta da desobediência. Santo Agostinho ele defende que por conta que Adão e Eva desobedecem a Deus, o coração deles enche de vergonha. Então, a relação sexual que não está pautada em obediência àquilo que ela foi criada, o sentido pelo qual ela foi criada, vai ter um sentimento de vergonha, vai ter uma escravidão, vai ter uma prisão ali no meio. E o que é a obediência? Cara, se você é casado e não é aberto aos filhos, a tua relação sexual não é livre. E ali no fundo vai ter uma vergonha, ali no fundo vai ter uma prisão, não vai ser inteiro. Se a tua relação sexual é antes do casamento, ela não é obediente e ainda assim também não vai ser livre, nem tão prazeroso vai ser. Tenha certeza, se o dia que a sua relação sexual for mais livre, até mais prazerosa ela será. Terceiro ponto é porque o sexo está ligado à religião. Ainda que no mundo de hoje a gente queira de toda qualquer forma separar esses dois polos, o sexo ele está dentro da religião. Sabe por quê? Porque neste momento, nesse mistério, o homem e a mulher se unem e eles participam do poder criativo de Deus. Só Deus pode criar as coisas. Mas quando um homem e uma mulher se unem na vida sexual, eles podem participar desse poder criativo gerando outra vida. E se só ele pode fazer isso, então o sexo está ligado plenamente na religião. Por isso que quando a gente fala sobre casamento, a gente já condiciona a um ato religioso, uma cerimônia religiosa, porque de fato é. Infelizmente no mundo de hoje, cada vez mais a gente quer separar disso, a gente quer separar como se fossem dois assuntos diferentes, mas não tem como ser dois assuntos diferentes, porque a função dele, o objeto para que ele foi criado, está totalmente ligado à religião. Então o sexo é religioso. Chupa essa manga. E se eu não quero assumir isso, eu não reverencio esse mistério criativo de Deus. Eu não reverencio que, caraca, pode criar uma vida dentro de mim que o próprio Deus está enviando. Eu estou participando da criatividade de Deus. E se eu não reverencio, eu tenho vergonha. E aí vem a vergonha novamente.
Com tudo isso, sabe o que a gente pode dizer? Que o sexo é o lugar dos livres. Então se livre de todas as culpas, de toda a desobediência, de toda a vergonha. E para você se livrar disso, você tem que voltar lá e entender que você precisa se unir em graça com Deus. Se unir em um momento onde todos os corpos são juntos e junto com o sagrado. Entender que sexo faz parte da religião, sim, porque nós estamos dentro do poder criativo de Deus. E assim terá um sexo livre. Converta-se, você vai ver que vai ser muito melhor. Beijos. Não posso esquecer, se inscreva no canal.